Rádio Fatos. Você, ouvinte, sabe informar se o compromisso maior do advogado é com a justiça ou com os interesses do seu cliente, mesmo sendo esse cliente um bandido da pior espécie? E você, Nira? O que acha disso? Conforme a legislação brasileira e a OAB, Geraldo, todo cidadão, por mais bandido que seja e por mais grave que tenha sido o crime cometido, tem direito a um advogado, que por sua vez tem a obrigação profissional de defendê-lo. Todavia, o componente de justiça aí é questionável. E o Alamar Regis vai falar sobre isto no seu comentário de hoje. Oi, amigos. Eu quero abordar um assunto aqui hoje, mas quero pedir para que o ouvinte me acompanhe na linha de raciocínio para que cheguemos a uma conclusão o mais lógica, o mais sensato e o mais justo possível. É caso de justiça. Conforme está sendo mostrado pela imprensa para todo o Brasil, o país campeão mundial de mortes por assassinatos, aqui em São Paulo, semana passada, o indivíduo resolveu assassinar o zelador do prédio onde mora em seu apartamento. Friamente, esquartejou o corpo, retalhou bem, colocou em sacos e levou para outro lugar a fim de queimar e estava queimando mesmo fazendo churrasco com o corpo da sua vítima. Para a polícia, friamente, o monstro confessou o crime, disse tudo o que fez, relatou como retalhou o corpo, como o verdadeiro psicopata que é. Conforme foi apurado, é um cara de instinto costumeiramente violento, agressivo ao extremo, tem histórico de agressão a várias outras pessoas, porque ele é assim mesmo, ele é violento, ele é mau e perverso. Agora veja o detalhe que eu quero ressaltar. Escutando a Rádio CBN hoje, foi reportado que o advogado de defesa do psicopata está fazendo o seu trabalho, obviamente para livrá-lo da punição ou para fazer com que essa punição seja a mais branda possível. Advogado de defesa. É sobre essa figura que eu quero comentar e levar à sua apreciação, meu ouvinte. Respeito à profissão de advogado, como todos devemos respeitar todas as demais profissões. Todavia, eu acho que deveria ter um estudo mais racional e uma reforma na ética e na conduta do advogado estabelecido pela legislação brasileira e pela OAB. Gente, pelo amor de Deus, diante de um fato como este, que está sendo visto por todos os brasileiros na televisão, um advogado aparece para defender o quê? O que é que tem para ser defendido numa situação desta? O cara é um psicopata, é um homem com histórico de extrema violência, é frio, é desumano, é sanguinário, é perverso, enfim, é um monstro. E mesmo numa situação desta, a legislação prevê advogado para defender? Que argumentos um advogado desse vai utilizar nos autos de um processo para livrar esse seu cliente? É claro e justo que a todo cidadão deve ser facultado o direito de defesa. Mas ao cidadão que não é bandido, não é monstro e não é terrorista, mas por um motivo ou incidente qualquer é envolvido em um episódio que termina culminando com a morte de alguém. É aquela mulher que termina por matar o marido em legítima defesa numa briga onde ele era o agressor, bêbado e violento na família. É o cidadão que atropela e mata alguém por um defeito no carro e não porque estava dirigindo bêbado. Este não é bandido. A esses sim, que foram levados a matar por circunstâncias contra as suas vontades, porque nunca tiveram instintos criminosos, perversos, desumanos e assassinos. Vários são os casos de pessoas que se envolveram em crimes sem ser criminosos. Aí sim, é justo que haja o advogado de defesa para construir provas e juntar argumentações em um processo que convença ao juiz e à opinião pública que o seu cliente não é criminoso, não é assassino e não é bandido.
justíssimo que essa aplicação do direito continue a permanecer na nossa legislação. Mas o que temos visto muito no Brasil é uma quantidade enorme de advogados de pilantras, de safados, traficantes, criminosos, corruptos e assassinos frios, cruéis e sanguinários na maior cara de pau do mundo de paletó e gravata. Quando a gente vê, por exemplo, políticos como naquele caso do Zé Roberto Arruda, descaradamente contando dinheiro de corrupção em imagens gravadas por câmeras de televisão, de forma que não deixa dúvida para ninguém, aí aparece o famoso "o advogado nega". Gente, dá nojo. É repugnante escutar essa frase tão sem vergonha repetida no Brasil. O advogado nega. O que é, na verdade, um advogado desse, se não um outro bandido, tão safado, tão descarado e tão sem vergonha como seu cliente? É preciso que haja mudança. Eu tenho certeza que todo advogado verdadeiramente digno, honesto e decente, que honra a OAB, também não concorda com essa safadeza. Afinal, o compromisso tem que ser com a verdadeira justiça e não com os interesses do bandido em busca de honorário. E a edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Um forte abraço a todos, o nosso muito obrigado pela audiência e até mais. A gente volta a se falar na segunda-feira. Excelente final de semana a todos e até lá. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.